Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo certinho. Bom dia, Giovana. Bom dia, Júlia. Bom dia, Inara. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos nessa então, pessoal. A gente vai falar hoje sobre anfíbios, ok? E aves também. Eu já coloquei os dois materiais no WhatsApp para vocês, no grupo, tá bom? Qualquer coisa é só falar. Então, a gente viu peixes na semana passada, né? Vamos dar sequência agora com a classe anfíbia. O negócio tá aqui. Bom, seguindo. Características gerais dos anfíbios, pessoal. São cordados, o que significa que tem notocorda, né? Essa notocorda ela é trocada na fase adulta para vértebras e são animais ectotérmicos. Significa que eles variam a temperatura de acordo com a temperatura externa, né? Então, esses são pontos básicos. São animais de vida dupla, porque o próprio nome já diz, né? Anfíbio. Anfi é duplo, bio é vida. Então, são animais de vida dupla, ok? Onde a primeira parte, que é a fase larval, esse animal vive na água, né? E depois ele passa a viver no ambiente terrestre após a, a metamorfose, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, esse animal, ele tem pele lisa, o que faz com que ele seja extremamente dependente de umidade,
é rica em mucosa. Esse muco, né, ele é gerado justamente para poder proteger esse animal contra a desidratação. E algumas espécies, a gente vai ver ao longo dessa aula, apresentam veneno nas suas glândulas parótidas. Se você já reparou, né, um anfíbio, principalmente sapo, você repara que em cima dos olhos existe uma estrutura, tá? Essa estrutura, ela parece dois carocinhos que tem em cima dos olhos. Esses carocinhos é justamente a, é justamente a região que compreende essas glândulas de veneno, tá? Só que essas glândulas de veneno não é, tipo, ele não é peçonhento, né? Ele não inocula isso em ninguém. Na verdade, quando o animal vai morder ele, é que pela glândula ser pressionada, né? Ela libera então esse veneno esse animal que está tentando predá-lo. Então, é mais ou menos isso assim que funciona, ok? Bom, além disso, é um animal que apresenta um esqueleto na região pélvica muito desenvolvida, porque vai contribuir para o tipo de locomoção desse animal, né? Que é através de saltos. Então, essa cintura escapular e pélvica, que é aquilo que forma ali toda a cintura do animal, ela vai ser muito bem articulada com a coluna vertebral para ele poder conseguir dar saltos eficientes, né? E isso vai ser basicamente o que vai garantir a locomoção desse tipo de animal. Aqui a gente tem a anatomia do sapo, né? Eu tenho feito isso com vocês ao longo das aulas de zoologia. Eu tenho apresentado para vocês a anatomia dos principais grupos, né? Então, tá aí a anatomia do sapinho, tá bom? Repara que, nesse caso, a gente já encontra uma vértebra bem desenvolvida. Você não tem, apesar de ser um cordado, você não tem a presença de notocorda. Então, a notocorda ela desaparece para, no lugar, ter o aparecimento da vértebra, ok? A gente tem um coração totalmente ventral, né? A gente tem um estômago e um fígado bem desenvolvido. A gente sabe que esse animal, na fase larval, é amoniotélico, depois ele passa a ser ureotélico na fase adulta, né? E lá na parte dorsal, a gente tem um posicionamento dos testículos, ali próximo do baço, e embaixo, intestino grosso e bexiga urinária, que vão desembocar tudo no mesmo orifício, né? E aí a gente não chama esse orifício de ânus, a gente chama esse orifício de cloaca. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês como é que é a questão do sistema circulatório, digestório, parte a parte. Mas é importante que a gente tenha uma ideia geral de como esse animal ele é formado. E aí, a gente vai entrar aqui numa classificação, porque é muito comum a gente não saber classificar anfíbios. Muito, muito, muito comum. E as pessoas vivem confundindo sapo, perereca e rã, né? Tem até musiquinha. É, assim como confunde tartaruga, jabuti, cágado, a gente vai ver para frente. Então, existem vários, eu acho que a gente já entrou até nessa discussão em aula aqui. Então, vamos definir, né, o que cada um desses indivíduos são de fato. Então, o sapo, primeiro, ele não é caudado, tá? Existem anfíbios que são caudados, a gente vai ver mais para frente. O esqueleto dele é totalmente adaptado a saltos,
Então, isso é o que vai fazer com a definição de sapo, né? Sapo é um animal terrestre. Então, já para poder adiantar vocês, o que faz a separação de sapo, perereca e rã é o local onde ele é encontrado, a adaptação ao meio que ele vive. Então, o sapo é adaptado ao ambiente terrestre, ok? Existem outros grupos dentro do, né, outras ordens dentro dos anfíbios que, que não são adaptados a essa vida terrestre, né? Existem outras adaptações. O sapo não, ele é fortão, né, ele é grandão, o corpo é mais espesso, justamente para evitar um pouco mais essa questão da desidratação. O animal é tão exposto. Repara que a gente acabou de sair do grupo dos peixes, né? Então, o primeiro tetrápode que consegue sair da água de fato é o sapo. Então, essa saída da água, ela vem com algumas modificações, né? Uma delas é esse corpo mais espesso. A outra são as glândulas de veneno, né? As parótidas aqui, ó, que ficam próximo aos olhos, que eu falei para vocês. Parece dois calos aqui que ele tem, ok? Bom, a rã, por sua vez, ela é encontrada no ambiente aquático. Então, se você olhar, ela tem adaptações voltadas para esse nado, né? Para esse ambiente. Então, eu tenho aqui, ó, é, as pernas, né? Traseiras, elas vêm com a transformação dos pés em nadadeiras, para que ela consiga nadar. Então, essa é uma adaptação. O outro tipo de adaptação é o revestimento tecidual, né? Você vê que ele não é tão grosso e nem tão seco como é encontrado nos sapos, ok? Bom, outra coisa que a gente encontra são nessas perninhas dianteiras, né? Dedos que são alongados, que é justamente para ela poder conseguir se ancorar em pedra, enfim, no local do rio que ela tiver, por exemplo, tá? Então existem várias espécies de sapo, várias espécies de rã e também várias espécies de perereca. As pererecas costumam ser menores, tá? O corpo é extremamente sensível. Então elas são as que mais dependem da umidade da água, mas elas não vivem na água. Elas vivem é, com um hábito que a gente chama de arborícola. Ela vive trepada em folhas de árvores, em troncos de árvores. Essa é a ideia. E a adaptação que permite esse tipo de vida são essas ventosas que você vê aqui nos dedinhos, né? Então, os dedos são formados por ventosas, e essas ventosas grudam ela na superfície que ela estiver, né? Pessoas que costumam morar mais para regiões rurais, não tão urbanizadas, né? É, tem a sua casa invadida por perereca constantemente ou periodicamente, porque esse animal, ele, além de tudo, ele migra bastante. Então, eles basicamente se alimentam de insetos. Muitas vezes esses insetos procuram a luz da casa das pessoas. Então, esse animal ele acaba indo para dentro da casa para poder buscar essa fartura de insetos aí, tá? Nem sempre no meio é tão nítido. As pererecas também, apesar de não ter glândulas parótidas muito evidentes, elas são potencialmente venenosas, principalmente aquelas que têm como configuração da sua, da sua aparência, né, do seu fenótipo, através do aposematismo. Eu não sei se vocês lembram o que é um aposematismo. Aposematismo é quando uma espécie ela cria uma coloração de advertência. Ela promove, né, a formação de uma coloração muito chamativa. E isso, então, indica ali um potencial
grau de veneno que ela possui. É óbvio que não estamos falando de animais peçonhentos mais uma vez, tá? Estamos falando de animais que produzem veneno em caso de ataque por predadores, e não deles atacarem através dos seus venenos as suas presas, não é isso. Então entendemos a diferença de sapo, perereca e rã, e eu passo para a ordem Urodela. A ordem Urodela são os anfíbios que têm cauda. Muitas pessoas nunca viram isso. Já ouviram falar, mas nunca não viram. São as salamandras. Não é nem muito comum a gente encontrar esse tipo de animal. Pelo menos não, não numa região urbana próxima dela, tá? Esses animais, eles têm a vida adaptada à vida aquática e terrestre. Então ele faz meio que uma transição entre os dois lugares, né? Meio que um ecótono ali. Ele vive na transição. Eles são representados por, perdão, salamandras e tritões. Então aqui a imagem de tritões. Para que o tritão ele é um pouco mais encorpado, né? Ele tem essa projeção dorsal mais desenvolvida. Bom, então a gente já viu a classe Urodela, né? Agora a gente vai para Gymnophiona, ou também conhecida como Ápoda. Ápoda é que não tem pés, tá? Esse tipo aí de anfíbio, eles não têm membros e aqueles ossinhos da cintura pélvica, porque eles não pulam, não são saltadores. Na verdade, a gente já tem uma diminuição muito grande dessa cintura pélvica nos tritões e salamandras, e aqui o total ausência, tá? O corpo desse cara é alongado, pode ter ou chegar a ter 200 vértebras. Você pode encontrar ele tanto na vida aquática quanto na terrestre, mas se caso for terrestre, é muito comum que você o veja como hábito fossorial, né? Ou seja, animais que se enterram, né? Vivem enterrados. Então eles fazem isso muitas vezes no pós-reprodução para poder depositar ali, né? Os seus filhotes, tá? E a gente costuma chamar esse representante aí, né, dos anfíbios, por cecílias. As cecílias muitas vezes são conhecidas também por cobras cegas. E isso faz com que a cabeça do leigo não entenda de fato que não se trata de uma cobra, né? Se trata, isso não é um réptil, isso é um anfíbio, ok? Então, ah, a cobra cega não é uma cobra, mas foi dita assim, provavelmente, porque a pessoa que viu, né, como ela pode ser muito grandinha, a pessoa pode ter, provavelmente achou que isso era uma cobra. A nutrição e a digestão dos anfíbios. Eles são carnívoros, né? Então a gente já tinha falado sobre a questão dos insetos. Então, sapo adora comer, por exemplo, barata da mata, né? E não é igual essa barata que a gente vê em casa, é uma barata maior, uma barata grandona, né? Às vezes que você vê em casa também é grandona, mas a da mata costuma ser maior, acredite. O sistema digestório dela é completo, ou seja, vai de boca, só que o ânus, na real, não é um ânus, né? É um ânus especializado, aonde ele não só elimina é, o material da sua digestão, mas também da sua excreção e da sua reprodução pelo mesmo orifício, a gente chama isso de cloaca. Em relação à respiração, a respiração, ela é branquial na fase larval. Esse animal, ele está na água, né? Quando ele é jovem. Então, a, a respiração branquial é muito mais eficiente para ele.
Até porque ter um pulmão é algo complexo, né? Nem a gente que tem pulmão, quando é criancinha, né, tá na barriga da mãe, usa o pulmão, a gente faz trocas gasosas direto pelo cordão umbilical. Então, quem dirá uma larva de anfíbio, né, ter pulmão na fase larval, que gasta muita energia para ter um pulmão. Então, ele usa branquial mesmo, muito mais fácil. É óbvio que depois que ele sofre metamorfose e vai para o ambiente terrestre, aí a brânquia não vai ter como pegar o oxigênio de um meio que não tem água, né? Ele não vai estar mais submerso. Então, ele acaba desenvolvendo tudo. Acho que é o único animal que consegue fazer as três coisas ao longo da vida toda. Então, ele experimenta a respiração via brânquias na fase inicial da vida, e depois ele continua com o pulmonar e com a cutânea. Então, ele faz basicamente tudo. Ele experimentou ao longo da vida tudo e torna ele um nato indivíduo à respiração. A respiração para esse cara ele é tão importante, que ele usa a própria respiração para reprodução. É louco isso, né? Através do que a gente chama ali embaixo de ventilação pulmonar. Essa ventilação pulmonar é tipo assim: você enche o pulmão de ar, imagina você enchendo o pulmão de ar, e depois que o seu pulmão está cheio de ar, você ainda vai engolir um pouco mais e estocar essa parte que você engoliu na boca. Tá? Então, eu enchi o pulmão de ar e ainda fiz sucção ali de mais ar para minha boca e fechei. Quando eu faço isso, né, eu engulo esse excesso de ar para pressionar o pulmão, fazer mais hematose, e depois ele meio que arrota, ele solta. Esse ato de arrotar, né, ou de perder esse excesso de ar que ele colocou para dentro, faz com que ele tenha um barulho, ele desenvolva um barulho, né, que é o barulho característico do sapo, que é o brr, brr, né. Isso é ele fazendo os movimentos de deglutição do ar. Tá? A gente chama isso de ventilação pulmonar, são movimentos é, que a gente chama de gulares, e esses movimentos gulares servem para aumentar a taxa de respiração celular, né? Porque ele está colocando mais ar para dentro, ao mesmo tempo atrai a fêmea, porque esse barulho é o barulho de pré-cópula, é o barulho que ele faz lá na beira do laguinho para poder atrair as fêmeas. E quando você vai para um lago à noite, né, um rio onde tem sapo, você costuma ver tipo uma orquestra sinfônica, né? Eles ficam blá, 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 cada um falando não, promovendo esse som mais alto do que o outro, tá? Então é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Faz com que ele tenha uma ótima respiração. Aí você vai falar assim, pô, então ele respira melhor que a gente. Não, porque o pulmão dele, apesar dele fazer cutânea, efeito branquial, faz pulmonar, o pulmão dele é saculiforme, o pulmão dele não é alveolar como o nosso. Ele não tem várias é, estruturas de troca, né? Aumentando a superfície de contato e potencializando numa escala muito maior a sua hematose. Então é tipo um saco plástico, né, que ele tem dentro do corpo, não tem muita superfície de contato, então ele acaba aumentando um pouco a eficiência através da respiração cutânea e da própria ventilação pulmonar, justamente pelo pulmão dele não ser dos mais eficientes. Mas, ainda assim, garante a sua sobrevivência. A circulação desses animais é dupla e completa, turma. Significa que é dupla porque ele, para dar uma volta completa pelo corpo, ele acaba tendo que passar duas vezes pelo coração. E ele é dito incompleto porque você não tem, né, a separação de sangue venoso e sangue arterial dentro desse coração. Então não há uma separação do sangue, logo a gente chama de incompleto. Ok, Rômulo, e qual é a consequência de um coração que tem uma circulação incompleta? Se eu tenho mistura de sangue venoso com arterial,
ou seja, aquele que tem oxigênio, que não tem, eu vou diminuir, né, a oxigenação do sangue, porque eu estou misturando um que tem potencial de oxigenação e outro que não tem. Então, a hematose que vai ocorrer ao longo do corpo, ela vai ser mais lenta. Ela não vai ser tão eficiente como, por exemplo, a nossa, como, por exemplo, a das aves. E aí, qual é a diferença, qual a consequência fisiológica disso? É um animal com menos energia. É um animal que não, na verdade, ele até tem energia, mas é um animal que não fica gastando energia por qualquer coisa. É um animal que vai ter um hábito de vida muito mais lento, porque é isso que os animais fazem quando tem circulação incompleta. Lembra que eu falei que quando o animal tem circulação aberta, ele é pequeno? Porque a hematose é difícil de acontecer, é difícil o sangue percorrer o corpo todo e voltar, fazer a circulação, porque é por difusão. Então o animal acaba sendo pequeno porque ele não tem energia para bancar as células de um corpo maior. Então, nesse caso aqui, você tem um animal grande, né? Só que é um animal grande entre aspas, né? Não é tipo a gente, mas é, ele, 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 con- ele continua sendo maior do que os outros, né? Que tem uma circulação aberta. Mas ele não pode ser maior porque ele não tem energia também. Ele tem um sistema circulatório fechado, mas ele não tem energia para bancar uma taxa de respiração alta, né? É tipo um carro que bebe horrores e não dá conta de, de manter esse combustível ali dentro, né? Porque se eu pego um combustível adulterado, né? Misturado com água, e meu carro é um carro beberrão, né? Que exige uma quantidade de combustível muito grande, meu carro vai morrer, meu carro não vai aguentar. Então não adianta, sabe? Colocar um combustível adulterado num carro que não consome tanto, né? Num carro 1.0, 1.3, tipo um carro básico, tipo o meu, você vai conseguir andar com o carro com adulteração, mas depois de uma hora vai dar problema. Mas num carro muito grande você não vai conseguir. Então, tô dando exemplo do carro aqui, porque é o que veio à minha cabeça. Poderia, enfim, pensar em outro, mas esse é o que veio agora. É, E aí eu queria que ficasse bem nítidos para vocês a questão do que significa ter uma circulação incompleta para um animal. Por que isso? Porque daqui a pouco, quando a gente chegar em aves, em répteis já tem uma modificação, em aves muda total e permanece na gente, de incompleto para completo. Então é importante que vocês entendam isso, tá? O coração aqui, ele é tricavitário, tem três cavidades, onde dois são átrios e um é ventrículo, ok? Mas não existe separação desse ventrículo, então a mistura do sangue acontece justamente ali, onde você tem a chegada de sangue arterial pelo átrio esquerdo e você tem a chegada de sangue venoso pelo átrio direito que está vindo do corpo, né? É interessante vocês perceberem que quando o sangue sai do coração através dessa parte de cima, que parece que tem um terceiro átrio, mas na verdade não é, chamado de cone, parte vai para o pulmão e parte vai para a pele. Por que isso? Porque eu vou fazer hematose tanto no pulmão quanto na região cutânea. Então, eu vou ter sangue oxigenado voltando do pulmão, no átrio esquerdo, e no átrio direito, eu tenho sangue é, mais venoso, né? Ou seja, menos oxigenado, mas tem também oxigênio, porque a pele está promovendo ali uma maior oxigenação. Então, a tendência é que eu tenha um coração ali com em torno de 80% de eficiência de oxigenação. Bom, a excreção, a fase larval é amônio, já falei, né? E então é amoniotérico na fase larval e depois na fase adulta, no pós-metamorfose, eles se tornam ureotélicos. O sistema nervoso é central, como cérebro e medula, e também tem o sistema nervoso periférico de nervos e gânglios, tipo o nosso, só que é menor proporcional ao corpo dele. A estratégia de defesa pode ser através de mimetismos, mimetismo ali no caso
dele se apropriando da coloração de um outro ser vivo para poder se esconder, né? Esse mimetismo, na verdade, é um mimetismo e um aposematismo também, porque uma cor muito forte que vai evitar que os predadores o comam, né? Quando a gente vê um animal muito colorido, a gente, no caso, os animais, né? Os predadores, percebe um animal muito colorido, a gente tem medo de comer, porque isso é indicativo de veneno, tá? É, E do outro lado, a gente tem a camuflagem ali, o sapinho. Bom, como eu já tinha dito, né, sobre aposematismo, aqui existem vários outros exemplos para vocês verem. Tem um filme muito legal que mostra como os índios se relacionavam com, com esse, com essa questão do aposematismo, né? E, e na disputa com outras tribos. Se chama, não sei se vocês já viram, é Apocalipto. Não sei se é com Y, acho que é. Então, se tiverem a oportunidade de assistir, é um filme não é recente, deve ser, acho que é de 2012, se eu não me engano. Quem dirigiu o filme um cara que é chamado de Mel Gibson. Não sei se escreve dessa forma, não tenho certeza, mas coloquei no chat aí para quem quiser, tiver interesse. Mel Gibson era um cara aí, tipo, um ator bem conhecido, né, da década de 90, e ele passou a dirigir filme depois dos anos 2000. Então, ele fez esse filme para retratar como que era a vida se eu não me engano, dos maias, né? Dos incas e dos maias. Ele faz ali um atrito entre as tribos. É muito maneiro, muito legal mesmo. Não é um parado. Quer falar, Sara? Oi, eu ia perguntar se tem relação do aposematismo com o mimetismo. Existem vários tipos de mimetismo, né, Sara? E, na verdade, o aposematismo é só uma coloração de advertência. O mimetismo ele está mais voltado para uma adaptação evolutiva, aonde uma espécie vai copiar outra. Por isso o mimético, né? Mimetizar é copiar uma outra espécie que é venenosa, né? O que é predatória. Então, por exemplo, existe mariposas que imitam o aspecto do olho da coruja. Então, isso é um mimetismo. Eu estou imitando uma outra espécie, né? Existem, por exemplo, a cobra coral falsa é uma cobra que imita a outra que é venenosa. A falsa não é venenosa, mas a cobra coral real é venenosa. Então, isso também é um processo mimético. Então, ou é o copiar a maneira, né, que uma espécie predatória tem, ou é o copiar a sua coloração. Isso é mimetizar, né? Ou pode ser o comportamento também, é mimetizar. Então, existem algumas formigas, ou algumas aranhas que mimetizam formigas, ou seja, elas fingem que são formigas, elas pegam as patas dianteiras e põem para frente, assim como se fossem antenas. E aí, para poder chegar próximo das formigas e as formigas ficarem achando que ela também é uma formiga, mas na real ela é uma aranha. Então ela consegue se aproximar assim para poder predar essas formigas. Então isso também é mimetizar. Aposematismo, ela é uma variação disso. É, é você criar uma coloração aleatória, né? Então não estou copiando ninguém, criando uma cor minha, muito forte, muito chamativa,
e isso daí vai indicar poder de, de veneno, entendeu? Conseguiu entender a diferença? Aham, consegui sim. Beleza. Então, existem vários aí, né? As cores de alerta. E a gente passa então Mas, para. Oi? mas o mimetismo e o Fala. aposematismo são tipos de camuflagem? É isso? Não, A não, camuflagem é são mais para o ambiente, né? isso, são três adaptações evolutivas, três mecanismos evolutivos que a gente tem de adaptação, tá? Uma é o, o mimetismo, a outra é a camuflagem, são, como eu posso dizer, são comportamentos diferentes, tá? Camuflagem é o animal que, através da sua própria alimentação, ou então, por estar vivendo no ambiente, remexendo ele, fica com a mesma coloração do local. Isso é camuflagem. Ou ele é adaptado real, né? Existe uma adaptação genética, evolutiva, por seleção natural, aonde foram sobrevivendo os caras que tinham um aspecto do local onde ele vive. Então, o bicho folha, o bicho pau, né? O sapo que vocês viram na imagem anterior, que parece com o local que ele vive. Isso é camuflagem. Então, eu estou me aproveitando da minha alimentação ou da seleção natural da minha espécie, que faz com que eu tenha a mesma aparência que o local onde eu vivo. Isso é um dos mais antigos. O mimetismo já é mais elaborado, tá? Porque eu não estou querendo me camuflar no meio. Eu não estou me preocupando em não aparecer. A importância aqui, na verdade, quando o predador me achar, porque ele vai me achar, como é que eu vou me proteger dele? Então, eu vou me mimetizar ou aparecendo como um predador, né? Ou me aparentando como um outro grupo da minha família ali, né? Que seja venenoso e que eu possa copiar para poder não ser predado também. Então, é isso que acontece. Mas são estratégias diferentes. Tem alguns autores que dizem que o aposematismo ele pode ser uma variação do mimetismo, tá? Alguns autores dizem isso. Não acredito que vai cair em prova, mas ele também é um mecanismo de evolutivo de sobrevivência, tá? A gente costuma colocar os três separados. Então, aposematismo é uma coisa, mimetismo é outra e camuflagem é outra. Justamente pelas coisas que eu expliquei para vocês até então. Ficou claro ou não? Eu já não lembro, acho que foi a Nara que me perguntou. Entendi, sim. Beleza. Bom, voltando para a reprodução do animal. A reprodução é sexuada, tá? A fecundação é externa, não tem pênis, vagina, né? Cloaca. Então, o macho, ele fica lá fazendo aquele barulho, que é o amplexo, perdão, que é aquele movimento de gutação que a gente falou. O barulho atrai as fêmeas para o macho que tem maior vocalização, tá? Aí o macho escolhe ali a fêmea, se tiver mais de uma, entra no laguinho com ela, se for um sapo, né? E aí, o próximo da água, ele vai espremer o abdômen dela para ela poder jogar os óvulos para fora, né? Expelir os óvulos. Quando ele aperta a barriga dela, ele também está apertando a dele, né? Terceira lei de Newton aí, ação e reação. Então, ele expele os gametas dele e, e aí os gametas dele vão fecundar os da fêmea dentro da água. E aí formam os ovinhos dentro da água ali, que vai virar girino e assim por diante. Tá? Então, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, porque tem larva. A gente chama esse aperto de barriga aí, né, de abdômen, no caso, de amplexo nupcial. Então, quando a gente vê um sapo trepadinho em cima do outro, eles estão se reproduzindo. Tá? Muita gente acha que é, sei lá, que é um, que é um cuidado parental, né, um animal expressando carinho por outro. Tem gente que acha que é filhote, né, e na verdade não é. E interessante também,
o sapo fica por cima, né? Então repara que o sapo macho. Então repara que o sapo macho ele é bem menor do que a fêmea, né? A fêmea é bem maior do que ele. E isso no caso do sapo ali. A perereca, você vê, também tem isso, mas não é tão evidente. Mas o sapo, ele chama mais atenção do que a fêmea, diferente do homem, né? Onde a adaptação é que a fêmea chame atenção. E, e aqui não, o macho chama atenção para a fêmea poder escolhê-lo, né? E aí ele consegue então garantir o processo reprodutivo da espécie. Inclusive, a perereca aqui em cima, né, a perereca macho, ela é colorida, né? Se você olhar a perereca fêmea, tem uma coloração padrão, né? Ela não meio sem graça ali. Bom, a metamorfose é o processo de transformação, né, desse animal da fase larval para a fase adulta. Nem todo mundo está na água direto, então existem algumas espécies que carregam os ovos no dorso. Aqui nas imagens de baixo dá para ver, né? Várias bolinhas são os ovos. Então, perereca pode fazer isso, né? É, você vai encontrar sapos também que possam fazer, mas não é muito comum. Tem perereca que também deixa, tipo no muco, né? Uma gosma aqui, assim, presa nas árvores, nas folhas das árvores. Também é possível encontrar. E aqui é uma parada muito interessante, uma foto interessante de um sapo já finalizando, né, o seu processo de transformação. Então dá para ver ele tipo pronto já, tipo, desenvolvido, mas com uma cauda ainda bem prolongada. E eu queria fazer uma. Isso daqui parece tipo, Rômulo, ok, mas e o Kiko com isso, né? Quanto que isso cai em prova? Caiu exatamente, agora eu estou falando sobre isso e veio na minha cabeça, em 2015, na prova da UERJ. Caiu perguntando qual era a organela responsável pela degradação da, da cauda do gênio, se eu não me engano, a questão número 32 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2015. E essa questão é batidona. Eu não lembro se era de fato esse número da questão, mas eu acho que sim. E aí era 30 e alguma coisa. Estou lembrado de fato. E aí perguntava qual era a enzima responsável pela digestão intracelular que causava a, o desaparecimento, né, da cauda do girino. E aí o gabarito, obviamente, era lisossomos, beleza? E muita gente errou, porque tinha também lá qual outra opção? Peroxissomos. E a galera confunde muito. Quem não está estudando confunde muito, né? Vamos a uma outra característica, que é a característica de neotenia. A neotenia, que significa isso? É quando a gente tem características juvenis no indivíduo adulto. Qual é a característica juvenil que tem nesses adultos aqui que eu estou mostrando? A presença da exposição de brânquias. Isso, expor brânquias é uma coisa, né, que o jovem tem, né, a larva tem, não o adulto. Por quê? Porque brânquia é um negócio muito delicado. Qualquer coisa, se romper, já era. Então a respiração dele vai ladeira abaixo, o animal vai morrer. Mas isso aqui é um grupo, né, que possui essa característica, justamente para atrair parceiros sexuais, tá? Para também expulsar possíveis predadores, porque ele causa um certo medo, né? Ele chama atenção. E, e aí a gente vai chamar isso de neotenia ou epidomorfose, uma característica dos anfíbios, tá? De alguns deles. Bom, assim a gente fecha anfíbios para começar répteis. Alguém quer fazer alguma pergunta com alguma colocação?
Beleza. Então vamos lá. Vamos para a classe reptília. São cordados também, vertebrados e ectotérmicos também. Esses caras são os primeiros a conquistar o ambiente terrestre. E aí, de novo, isso vive caindo em vestibular. Vive caindo. Por que que os répteis foram os primeiros a conquistar o ambiente terrestre? Alguém sabe me dizer? Eles foram primeiros a conquistar o ambiente terrestre porque eles são os primeiros indivíduos a colocarem ovos de casca. E os ovos de casca fazem com que os filhotes não dependam mais da água, porque a água necessária para o seu desenvolvimento inicial está dentro do ovo. E é isso, beleza? O anfíbio tinha ovo? Aham. O peixe tinha ovo? Aham. Mas eram ovos gelatinosos. Ovos que são desnaturados rapidamente. Aqui nesse caso você não tem isso, mas, ok? Então, dessa forma eles conquistaram o ambiente terrestre. A pele desse animal é seca, é rica em queratina, que é um potente impermeabilizante, agente impermeabilizante, e a gente pode encontrar como anexos escamas presentes em lagartos e cobras, placas ósseas encontradas em jacarés, crocodilos e tartarugas. Então, isso vai diminuir a absorção de energia através de calor, né? Então, são animais que são adaptados real ao ambiente quente, ao ambiente que tem a água próximo, né? Um rio, um lago, mas ao mesmo tempo um ambiente com uma alta incidência de luz e temperatura. São tetrápodes, né? O esqueleto axial appendicular, ele está ali, ele é presente, a não ser em cobras. Perderam isso. Na verdade, a gente sabe que os ancestrais das cobras eram também tetrápodes, porque assim como a gente tem o cóccix, que é uma evidência evolutiva, né, um órgão vestigial de que o homem já teve cauda no seu ancestral, as cobras também possuem, as cobras atuais possuem vestígios, né, que são projeções das suas vértebras, indicando que os seus ancestrais também tinham patas. Então a gente tinha cobras antigamente que tinham 4 patas, tá? Aqui a imagem, né, de representação do esqueleto de uma cobra e de uma tartaruga. No caso da tartaruga, também já vi uma questão caindo sobre isso, tá? Se eu não me engano, eu já vi isso cair na Souza. Teve uma outra prova que caiu também isso. Uma prova pública, mas é bem antiga. Eu não sei se foi no Enem, se foi na UFRJ. Perguntava por quê. E era uma charge de uma tartaruga saindo de dentro do casco. E ele perguntava por que que você não podia, né? Tipo, primeiro ele perguntava se está certo ou errado, porque se caso estivesse errado, por que que não podia? E aí você tinha que falar que o casco da tartaruga, ele, tipo, as vértebras, elas estão colabadas, né? Elas são fusionadas às costelas. Então, as costelas são fusionadas às vértebras. É justamente isso que a gente vê nessa imagem, né, de um corte transversal ali do corpo de uma tartaruga, né? Então, repare que as costelas, que são laterais, elas são fusionadas ao casco. Então, não tem como a tartaruga sair de dentro do casco. Isso é inviável. O que acontece é que algumas espécies conseguem, elas têm um certo deslocamento, né, do pescoço bem amplo para se proteger de ataques de predadores.
Então, eles conseguem recuar a cabeça para dentro do casco. Tá? Isso é possível. Agora, sair de dentro do casco, não é possível. Aqui é a anatomia de um jacaré, beleza? Então, a gente tem as vértebras ali, o encéfalo. Eu tinha mostrado a diferença de um encéfalo de anfíbio, peixe anfíbio, réptil, ave e mamífero para vocês. Isso na aula anterior. Então, verifiquem lá para vocês verem as diferenças depois. Bom, o jacaré, por comer coisas grandes, né, tem um esôfago imenso, para que o pulmão dele não é tão grande, mas o coração contribui muito para a questão da taxa respiratória que ele faz. O estômago é imenso também, até pelo que ele come. O fígado não é tão grande quanto o de um tubarão, mas é um fígado eficiente, tá? Que é um animal carnívoro. E logo depois a gente já tem o intestino, que não é um intestino absurdamente grande, e o reto, tá? Com saída pela cloaca também. Então, essa característica, ela permanece dos anfíbios para os répteis, beleza? É um animal extremamente musculoso, tá? Principalmente ali na sua cauda. A carne de jacaré é comercializada em alguns lugares, né? Existe a, a produção, né? De carne de jacaré, produção no sentido você cria os animais, né? Em cativeiro para consumo. E são carnes extremamente proteicas, com baixa taxa de gordura. E eu já tive a oportunidade de experimentar e não gostei, mas é porque é uma carne muito forte, tá? É, então, isso, a gente sabe que a proteína, ela é a mais difícil de ser quebrada, né? Então, de gordura, proteína e carboidrato, proteína é mais difícil. Então, quanto maior a taxa de proteína no alimento que você tem, maior vai ser a demanda de quebra pelo teu estômago daquele alimento. É saudável? É saudável. Porque quanto menos gordura tiver, mais proteína tem. Eu tenho ali uma quantidade de, de, de energia muito grande, que não é quebrada de uma vez só. Então você consegue manter a glicemia alta e constante por maior tempo. Eu não preciso ficar comendo a todo momento para poder me saciar. Então, se vocês pesquisarem aí no Google, é, teor de proteína dos alimentos, né, das carnes que são oferecidas, você vai ver que, por exemplo, da vaca tem muita gordura, né? A gente vê isso, inclusive, quando você compra lá o, né, o do boi, enfim, você compra lá a picanha, você compra picanha nem digo, mas existem outras partes desse animal que são extremamente gordurosos. E isso não é bom pra gente, né? Bom, aqui estão a representação dos sáureos. Tem ali os lagartos, o dragão de Komodo, né? Animais a ordens com a mata que são extremamente adaptados a regiões, no caso dos sáureos aqui, né? Ambientes muitas vezes quentes, né? Aqui as serpentes, né? A gente já tinha falado ali das da coral, da falsa coral. Então a gente tem aqui a verdadeira coral, né? A gente tem algumas outras, que é a cascavel, né? Por exemplo, e jiboia, jararaca, são as principais que a gente encontra, né? Aqui no Brasil. Bom, aqui ainda tem um outro grupo
muito parecido com o das serpentes, são as anfisbenas. Ela parece até aquela Cecília que a gente tinha visto anfíbio, mas na verdade aqui é uma cobra mesmo, tá? Mas, na verdade, não é uma cobra, ela é uma variação delas, tá? Não é peçonhenta, mas ela também tem hábito fossorial. Ela lembra muito uma cobra cega, que no caso é um anfíbio, tá? Bom, além desses, a gente tem dentro da classe dos reptídeos a ordem Quelônia. Quelônia tem tartaruga, jabuti e cágado. Como é que eu separo os três grupos? É igual o sapo pererequino. É o local onde você encontra. Aí, obviamente, vão ter adaptações a isso. Tartaruga, galera, é só o animal que vive no mar. Então, tartarugas são os animais marinhos da ordem dos quelônios. Existem alguns grupos diferentes. Existe a tartaruga de couro, que é essa a maior representante das tartarugas que existem atualmente no mundo, que é essa daqui que você está vendo. Ela é bem escurinha, né, cheia de manchinha no corpo. A gente chama de tartaruga de couro, porque ela é uma coriácea, né? Então, se você pega ali aquela parte que forma a superfície do corpo dela, é um couro mesmo, muito rígido, tá? Ela é imensa, como dá para ver ali. Perdão. Tem a de pente, que é essa que vocês estão vendo aqui do lado dela, a de couro. Também pode ser bem grande. Ela é bem conhecida, essa tartaruga de pente. Por que que ela é chamada de pente? Porque as nadadeiras dela parecem um pente, elas são bem grandonas assim, sabe? E no formato de pente, para facilitar o nado. Tem outras menores, tem a oliva, é, enfim, eu fiz um trabalho na faculdade sobre isso, para estudar as variações de tartarugas. Estou lembrando algumas aqui para vocês. Não são muitas, mas essas são as principais: a de pente, a oliva e a de couro, tá? Em cima tem os outros grupos de quelônios. Do lado direito tem um cágado. Cágado vive em água doce, tá? É dulcícola, fica em laguinho. Repara que ele é adaptado a isso, né? Então as patas são adaptadas a nadadeiras. Então ele tem ali um vestígio de membrana interdigital para transformar essas patinhas em nadadeiras. E o casco dele não é um casco abaulado, é um casco mais horizontal, né? Mais dinâmico, para facilitar o nado mesmo do animal. A pele dele também, o revestimento, não é muito espesso, até porque isso dificultaria o animal a fazer o nado, né? E como ele está no ambiente aquático, ele também pode se dar o luxo de não ter um corpo tão rígido, né? E assim, porque ele não tem tanta preocupação com a desidratação, tá? E se tivesse o corpo também duro, ele não ia conseguir nadar. Então, são as duas coisas. E o jabuti, né? Ele é muito rígido, né? Ele tem um corpo muito forte, o casco é muito rígido, muito grosso, é muito abaulado. Esse casco, por ser rígido demais, dificulta a locomoção do animal, então ele tem uma baixíssima locomoção diária. As patas são muito grossas, tá? Justamente para esse animal conseguir sobreviver no ambiente terrestre, ok? Então, essa é a diferença entre jabuti, cágado e tartarugas, beleza? E tem muita gente que chama cágado de tartaruga, e tem muita gente que chama tartaruga de cágado, e, enfim, é uma zona total, e, por favor, não façamos essas mesmas confusões. A mesma coisa acontece aqui com
a ordem Crocodilia, né? Muita gente confunde que é jacaré, crocodilo e é, e o terceiro agora que não tá me vindo o nome, mas eu vou lembrar, que é esse que tem o, o bico bem afunilado, tá? São os três, então, representantes aqui da ordem Crocodilia, tá? É, enfim, muita gente fala sobre questão de mordida, né? De adaptação em relação à presa que esse animal faz, que é o que faz basicamente a diferença, né? As pessoas que conhecem, né, que estudam a ordem Crocodilia, conseguem identificar rapidamente quem é crocodilo e jacaré por conta da dentição, ok? A gente vai falar um pouquinho isso mais para frente. E aí a gente tem o seguinte aqui: a maioria é carnívoro, né? Lembrando que algumas espécies de cágados, tartarugas e lagartos podem ser herbívoros. Algumas, tá? Porque algumas espécies de tartarugas são predadoras de ovos de tubarão. A gente já viu isso na aula anterior, né? Além disso, sistema de história completo, só que termina em cloaca. A maioria possui dente, tirando os quelônios, né? Os quelônios são as tartarugas, né? Não tem dente. É o bico córneo que faz a entrada do alimento. Até porque tem algumas espécies de tartaruga que comem água viva, né? Então, vocês já devem ter visto aí algumas sendo presas por saco plástico, somente porque elas confundem com as águas vivas. A dentição dos ofídeos. Isso não cai muito em prova, mas é interessante vocês verem que a dentição, assim como eu falei lá na aula de artrópodes, de insetos, o aparelho bucal, né, ele vai dizer mais ou menos como é que o animal sobrevive. A dentição dos ofídeos, né, que são as serpentes, também mostra mais ou menos como é que ela ataca. Então, por exemplo, uma serpente áglifa é aquela que não tem um dente, uma projeção dentária mais desenvolvida. Ela não é um animal que costuma atacar para morder, para inocular veneno. Então, ela é o tipo de serpente que, que é aquele tipo que enrola presa e esmaga ele até quebrar os ossos e depois come. Então, ela não tem tanto essa adaptação de, de dar bote, como é o que você pode ver com as proteróglifas, as solenóglifas e até mesmo as opistóglifas, que têm uma presa muito mais desenvolvida. As solenógrafas são aquelas que vão atrás mesmo das presas, né? Então elas dão bote real. Já as proteróglifas e as opistóglifas, elas são serpentes que a opistóglifa está mais próxima da áglifa. Então ela pode ter um ataque que não é inicialmente de, de mordida, né? Ele vai primeiro enrolar a pessoa, depois ele vai lá e dá a mordida para inocular o veneno e matar. A proteróglifa e a sonelóglifa, não. Elas são de ataque direto, beleza? Que é o que eu tava vendo, inclusive, aí eu até coloquei no Instagram alguns ataques que tem tido ultimamente, né, com serpente. Teve aí uma médica, estava fazendo passeio em Mato Grosso, que foi atacada por uma jararaca, né? No rosto, no pescoço, no braço, eu não lembro agora direito. E, e aí, isso é um exemplo clássico aí de uma serpente que
para fazer isso, ela tem que ser ou proteróglifa ou solenóglifa. A áglifa não costuma fazer isso, nem o pistóglifo. É um tipo de ataque. Bom, aqui é para vocês fazerem uma anatomia comparada entre anfíbio, né, e réptil. Então, tem dois grupos ali, né? Três grupos, no caso, rã, iguana e jacaré. E o que varia delas? É a questão da quantidade de superfície de contato através de um pulmão parenquimatoso. Parenquimatoso significa essas dobras internas que vão aumentar a superfície de contato. Então é isso que está acontecendo. Estou deixando de ter um pulmão em formato de saco, né, saculiforme, para ter um parenquimatoso. A circulação aqui, ela é dupla e incompleta. Então, o sangue passa duas vezes pelo coração para dar uma volta completa. Então, existe a mistura de sangue venoso e arterial, tá? Isso no geral. Só que o crocodilo, ele tem uma variação. Se você olhar aqui, o coração do réptil normal, né, sem ser crocodilo, ele tem uma estrutura chamada de septo de Sabatier, que separa o ventrículo direito do esquerdo. Então, ele diminui a mistura de sangue venoso e arterial, tá? No caso do anfíbio, você tinha a pele, que diminuía a quantidade de CO2, né? Ele aumentava a taxa de oxigenação do lado venoso. Aqui não tem isso, né? O réptil ele não faz respiração cutânea. Então, o que ele promove é essa separação intermediária aqui, que é o septo de Sabatier, tá? Só que ainda tem mistura, tá? Essa mistura, fala assim, pô, mas isso é ruim. Não é sempre ruim, não, tá? Porque misturar o sangue significa diminuir a respiração celular. Então, o animal, ele consegue comer agora e passar um bom tempo sem comer nada. Porque é como se eu tivesse com uma gasolina e reciclando a gasolina. Eu estou misturando a gasolina velha com a gasolina nova. É tipo isso, tá? Então, o animal consegue, você ver lá na beira do lago, você fala assim, pô, ele está lá descansando. E, de fato, às vezes ele está lá descansando, está stand-by. Ele chega pertinho dele, como não quer nada, e ele pode muito bem pegar aquela energia acumulada e te atacar em pouco tempo, tá? Então, são animais traiçoeiros, assim, nesse sentido, ok? No caso do crocodilo, o negócio ainda é mais especializado, porque eu já tenho quatro cavidades completas, né? Então, o septo de Sabatier, ele é totalmente finalizado. Não tem mistura de sangue venoso e arterial. Só que você tem aqui em cima uma conexão entre artéria e veia, né? E essa conexão ela se dá por um mecanismo aqui, um dispositivo de abertura e fechamento dessa mistura que a gente chama de foramen de Panizza. O foramen de Panizza, ele abre quando o animal, por exemplo, quer ficar submerso. E aí ele não está fazendo respiração celular, não está pegando oxigênio, então ele tem que ficar ali gastando pouca energia. Então o foramen de Panizza vai permitir isso a ele. E por que o animal faz isso? Porque ele fica ali mergulhando, esperando um outro animal, né, um alce, chegar ali próximo da água e começar a beber a água. Aí ele meio que dá aquela acordada, e aí chega próximo, ali no leito do rio, e dá o bote dele, porque o alce corre muito mais do que o crocodilo. Então o alce não vai dar mole de chegar perto do crocodilo se ele estiver vendo. Mas se o crocodilo estiver dentro da água e o alce não estiver visualizando o crocodilo dentro da água, aí não tem problema, né? Aí fica muito mais fácil você fazer essa predação, ok? Bom, a excreção desses animais dá através de rins metanéfricos, a gente já falou sobre isso. A maioria, né, esteatácito úrico. Por quê? Porque põe ovo com casca, né? E aí transforma a ureia em ácido úrico, porque não tem tanta água para disponibilizar para excretar.
O ácido úrico é insolúvel, né? Só que, como eu disse, alto gasto energético. O sistema nervoso é central e periférico, o cérebro mais desenvolvido que os anfíbios, mas também tem cérebro, medula, nervos e gânglios. Os olhos são bem grandes, né? Ele tem pálpebra superior e inferior, então o olho dele não é tipo o nosso que fecha, a pálpebra de cima fecha, vai para baixo, acabou. A de baixo vai para cima também, então eles se fecham no meio. E tem uma membrana nictante. A membrana nictante é uma pálpebra interna, translúcida, que é para quando esse cara vai nadar. Aí ele tem tipo uma membraninha, uma pálpebra, que ele fecha para ele conseguir olhar debaixo d'água sem agredir os olhos. É diferente da gente, né? Tipo, você vai mergulhar com o olho aberto, depois tu sai com o olho todo vermelho lá, todo agredido. Não, não fomos adaptados a isso, né? Então, por mais que a gente faça, é uma agressão ocular. No caso desses animais, ele tem essa proteção. Até porque o olho dele é maior do que o nosso. Então, a chance de dar algum problema no olho é maior. Se der um problema no olho, já era, né? Então, é isso. No caso aqui ainda das cobras, a gente destaca que o sistema sensorial dela é muito desenvolvido, tá? A maioria delas tem tímpano, ouvido médio e ouvido interno, tipo a gente. Exceto ah, as cobras que não vão ter ouvido médio, mas de resto tem. O olfato é extremamente desenvolvido também, tá? E como é que é o olfato dela? É através do órgão de Jacobson. O órgão de Jacobson é tipo assim, imagina no céu da tua boca tivesse um buraquinho aonde tu enfiasse a língua, e aí quando você enfiasse a língua ali, você sentisse o odor das coisas, né? Então, ela utiliza o olfato dessa forma. É uma narina internalizada, tá? Ele tem até os buraquinhos olfativos externos que facilitam a sentir o cheiro próximo, mas ele consegue perceber o odor mais distante da presa por conta desse órgão de Jacobson, mas ele não trabalha sozinho. Ele precisa da língua bífida, porque são dois buraquinhos que tem no céu da boca. E é justamente aquela língua bífida que você vê, tipo, a língua fazendo aquele movimento assim, ele retrai. Quando ele retrai e põe no órgão de Jacobson, ele consegue meio que visualizar o local onde a presa está, onde o animal está tendo evapotranspiração e, junto com isso, eliminando seus odores. E aí ele vai atrás desses odores. Bom, as cobras peçonhentas também têm focetas termorreceptoras, que a gente chama também de foceta loreal. E aí ela consegue ter uma visão, principalmente durante a noite, aquela visão térmica, né? Vocês já devem ter visto em coisa de, tipo, filme militar, essas coisas aparecem, né? Essas visões térmicas. Então eles conseguem ter essa percepção térmica através dessas focetas loreais, que é tipo um narizinho que eles têm ali, que é altamente inervado e conseguem ser estimulados para você saber aonde tem emissão de calor. A reprodução é sexuada, a fecundação é interna, tem pênis. No caso, por exemplo, ali do jabuti é um hemipênis. O pênis dele é meio que partido no meio, então é como se fossem dois, tá? Para garantir o maior poder de ejaculação possível. E o desenvolvimento é direto, então filhote jovem é igual adulto. Beleza? A maioria é ovípara, né? Ovos com casca. Mas você também pode encontrar alguns grupos ali de ovo vivíparos, aqueles que carregam o próprio ovo dentro do seu organismo, do organismo materno, ou até mesmo vivíparos. E aí, né, a gente não pode deixar de finalizar essa aula falando sobre o ovo amniótico, porque
Os anexos, né, embrionários que vêm aqui desse ovo, eles são exatamente fundamentais para a gente entender por que que o ovo garante a conquista do ambiente terrestre. Então, a primeira coisa é a casca é calcária, então é cálcio, e esse cálcio que está na casca serve não é só para proteger o animal, ele serve para formar o esqueleto do animal. O animal não é mamífero, ele não mama na teta da mãe para pegar cálcio. Ele mama da onde? Ele mama da casca, né? Quando a casca do ovo ela é dura, é porque o animal ele ainda começou a se desenvolver, ele é muito little, muito jovem. Quando o animal está para eclodir a casca já está muito molinha, ela já está muito próxima, ou se não está molinha, ela está quebradiça, muito próxima de ser rompida, né? Porque o animal já chupou o cálcio dali para colocar no próprio esqueleto. Então, é mais ou menos o que a gente faz, só que a gente faz isso com a mãe, né? E ele faz isso com o ovo. Então, é uma casca porosa para poder fazer trocas gasosas, por exemplo, para fazer absorção de água, em alguns casos, né? Caso de umidade, caso de chuva, dependendo do grupo do animal. A gente também tem âmnion, que forma um líquido amniótico, faz uma proteção contra choques mecânicos e contra desidratação. Tem o córion, que é uma membrana que você já deve ter visto quando você cozinha o ovo e retira a casca, fica tipo uma pelezinha branca. Então a membrana é semipermeável e essa membrana semipermeável contribui para o processo de troca de gasosas também e garante a integridade do ovo, tá? Então, mesmo que o ovo esteja mais molinho, a casca, no caso, ele vai, perdão, garantir a integridade desse ovo. E é justamente quando você vai quebrar a casca do ovo e você cozinhou lá, você não consegue quebrar a casca de uma vez, né? Você tem que ir tirando pedacinho por pedacinho, justamente por conta dessa integridade que é garantida por ela. O alantoide é uma estrutura que abraça o animal, né? E ele serve para guardar os excretas nitrogenados. E quem é o excreta nitrogenado? O ácido úrico, né? Então, o animal produz o ácido úrico justamente porque se fosse ureia, ele ia acabar se misturando com a água do âmnion e o animal não ia acabar morrendo porque ia pegar uma água com toxicidade. Então, ele guarda essa pasta dentro do alantoide, beleza? Isso é uma característica muito importante. E, por exemplo, para a ave é perfeita, né? Porque imagina uma ave tendo uma bexiga igual a nossa, cheia de urina, e tendo que viajar horas, quilômetros de distância, né? Seria péssimo, tendo um peso muito maior. Então, ela tem toda uma adaptação, a gente vai ver no próximo grupo que das aves, né? Toda uma adaptação para garantir o voo, e uma delas é a questão da diminuição do peso corporal, justamente porque o ovo com casca garantiu isso para ela, tá? E tem o vitelo, né? O vitelo está ali dentro do saco vitelínico e é o que garante o desenvolvimento inicial do indivíduo antes da sua eclosão. Então, ele só vai eclodir quando todo esse saco vitelínico já tiver sido consumido, tá? Porque é muito mais fácil você consumir a comidinha que já está ali na tua cozinha do que você ter que sair para a selva para caçar, né? Até porque sair para caçar gasta energia, né? Então, você tem que mensurar o gasto que você vai ter para caçar e assumir os riscos, né? Para que você consiga pegar o alimento e se manter vivo por mais um tempo, né? Então, a sobrevivência desses animais é garantida diariamente ou semanalmente, dependendo do animal. Eu, como hoje, gastei, sei lá, 500 quilocalorias e matei o animal. O animal tem, sei lá, 800 quilocalorias. Então, eu, na verdade, obtive 300 quilocalorias. Significa que eu vou ter que comer logo, logo, né? Tem outros não, que vão gastar um pouco mais. E eu gastei, sei lá, 1.000 quilocalorias, mas o animal tinha basicamente
2.300 mil quilocalorias. Então, é tipo um leão, vai comer uma zebra. Então, ele vai conseguir passar ali, no máximo, uma semana sem comer de novo. Óbvio que não é isso. Estou dando um exemplo tosco. Bem menos. Mas ele consegue sobreviver numa escassez um pouco maior, tá, de alimento. E aí, ele vai garantindo a vida dele dessa forma, né? Matando um animal por semana. Ou menos do que isso. Beleza? Então é um saldo energético aí que ele tem que equilibrar. Para os biólogos, né, que trabalham com pesquisa, com bacharelado nesse sentido de pesquisa de animais do grupo dos répteis, identificar o animal, muitas vezes, não é uma coisa simples. Até porque tem muito animal peçonhento, né, perigoso. Então, uma forma de você acompanhar a sobrevivência dessas populações pode ser através de seus ovos. Então, os animais deixam os ovos para trás e eu consigo identificar de qual espécie é aquele ovo. É um ovo de tartaruga? É um ovo de uma serpente? Ovos de serpente costumam ser alongados, justamente pelo tamanho do corpo do animal, né? Pelo formato dele. Então, a gente vê aqueles ovos bem afuniladozinhos ali, são ovos de cobra, né? Ovos de tartaruga são mais bolinhas. Então, cada uma tem uma configuração diferenciada. Bom, e a gente Ô, passa, Rômulo, pode falar. desculpa. É porque, tipo, eu lembro que dentro do vitelo tem uma proteína que confere a nutrição, que seria a albumina, ou eu tô confundindo? Não, a albumina está presente, sim. Mas ela fica É, dentro do vitelo. sim, ela compõe material vitelar. O vitelo, então, é feito de proteína e água? Olha, você não tem muita água no vitelo, não. O vitelo, ele até tem água, mas assim, não é muita coisa, não. Tem água mesmo que você vai encontrar em grande quantidade no âmino. Ele é uma alta concentração de proteínas é, estocadas dentro dessa bolsa, desse saco vitelínico. Mas ela não depende de água, ela não é altamente solúvel, não. É tipo o glicogênio, né? A glicose é solúvel, o glicogênio não é. Então, polissacarídeo não é. É tipo polipeptídeo. Polipeptídeo é proteína, ela não é tanto solúvel, né? Se você pegar o peptídeo, o aminoácido, ele é muito mais solúvel. Entendi, mas então a principal seria essa ou tem alguma outra? Então, existe um conjunto de proteínas. Eu não consigo te afirmar com exatidão qual é. Isso é uma pesquisa mais aprofundada. Eu nunca vi, inclusive, perguntando isso na faculdade, quem dirá no vestibular. É, quais são os conjuntos proteicos, né, que formam a- o conteúdo vitelínico. A albumina é muito importante, até porque a albumina ela participa do processo de osmorregulação do animal. Então, ela é muito presente, e, inclusive no vitelo. Mas o nome do conjunto proteico que existe ali dentro, aí é mais complicado. Helena, eu não sei te responder essa pergunta, para ser bem sincero, Ah, mas eu não, só posso queria dar saber. uma olhada depois. Não, não, só queria saber se tinha outra assim, tipo albumina mesmo, porque eu lembrava que era só essa. Mas tá bom, então, É, obrigada. não, a albumina ela está presente até hoje na gente, né? Você vê que não é uma característica exclusiva do vitelo, né, ou do embrião, ela está presente até hoje justamente para contribuir no processo de osmorregulação, né? Então, o nosso sangue, ele, ele tem albumina ali, que é disperso nesse plasma, justamente para contribuir no equilíbrio da quantidade de água que está circulando no sistema circulatório. Beleza? Beleza. Bom, e aí, galera, para fechar a aula de hoje, eu trago esse cladograma, né?
aonde a gente vê a evolução desses animais, né? A gente tinha aqui, lá nos ancestrais, que a gente chama de táureos, né, ou de apsidas avançados, dois grupos básicos, os lepidossauromorpha e os arcosauromorpha. E interessante ver que, por exemplo, a gente tem os dinossauros aqui de um lado e serpente lagartas e anfisbenas, são esquamatas, elas estão do outro lado. Então, elas não são, de fato, grupo irmão de dinossauro, como todo mundo acha, né? É um outro grupo que veio de uma mesma ancestral, mas não é grupo irmão. Agora, se você pegar os dinossauros, né, que é grupo irmão, por exemplo, de pterossauros, e for desmembrando esses dinossauros, né, principalmente nesses terópodes, que eram aqueles corredores, né? Então, Velociraptor, T-Rex, estão dentro desses terópodes. Você vai ver que também junto deles a gente vai encontrar as nossas amiguinhas aves, que é o próximo grupo. Então, foi por isso que conseguiram pegar fragmentos de um T-Rex e fizeram uma análise genética dentro de todo mundo que existe hoje, né, todas as espécies, existe um banco de dados disso, para quem trabalha com genética, e, e né, a maior compatibilidade genética dela que foi encontrada foi associada às aves. Então, na real, o descendente dos dinossauros, né, o grupo irmão deles existente hoje, são as aves. E aí faço uma ressalva, né? O grupo que é a ave que teve maior semelhança hoje não foi uma ave voadora, foi a galinha, né? Sim, é uma ave voadora, mas ela não tem mais o hábito de voo. Então, é, isso é uma coisa muito interessante, tá? E é isso, queria que eu mostrasse para vocês, porque esse cladograma é muito importante para vocês se situarem nesse sentido de entender que réptil e dinossauro não são iguais e falar que um veio do outro não é legal, tá errado. E a banca, quando lê alguma coisa desse tipo, eles zeram a questão com uma maior facilidade do mundo. Então, cuidado, tá? Muita gente sabe hoje, já virou moda saber que aves são irmãos dos dinossauros, que a galinha é irmã do grupo dos dinossauros, mas ainda tem muita gente que confunde os répteis de uma maneira geral com os dinossauros, tá? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. E como a gente fez dois grupos, né? A gente viu anfíbios e répteis. Eu vou deixar para falar das aves, que é um grupo muito rapidinho na aula que vem, junto com mamíferos. Beleza? E aí, quando chegarmos em mamíferos, é o último grupo que veremos, para entrar nas nossas amigas plantas, ok? Dúvidas? Alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu passei 1h30 falando sozinho, tá? Vocês estão me deixando, assim, muito chateados. Chateador. Ninguém quer perguntar nada? Sara, que sempre fala comigo, Tainá, Júlio. Júlio não fala tanto comigo. Inara, Milena. Show? Tudo bem. Beleza. Bom, eu fico à disposição, então, de vocês, tá, meninas? Qualquer coisa, é só falar comigo. Pode mandar mensagem sempre que quiserem. Beleza? A gente se encontra, então, na segunda-feira. Show? Beijo pra vocês. Até semana que vem.